Existe um tipo de fome que não se mata com comida. Uma solidão que corrói a alma como ferrugem invisível, devorando por dentro até não sobrar nada, além de um corpo vazio caminhando pela casa. E foi exatamente isso que aconteceu numa fazenda perdida no interior de Minas Gerais, no ano de 1847, quando uma mulher desprezada pelo próprio marido encontrou nos braços de um escravo acorrentado o fogo que ninguém mais conseguia acender nela. Essa é a história de Dona Margarida e do africano Miura. Uma história de desejo proibido, de corpos famintos e almas destroçadas. Uma história que terminou em sangue, dor e morte, mas que começou com um simples olhar, trocado numa tarde de março. E se você gosta de histórias reais que mexem com o coração e mostram o lado sombrio da nossa história, se inscreve no canal agora, porque o que você vai ouvir aqui não sai mais da sua cabeça. A Fazenda Santa Cruz era como tantas outras daquele tempo. Terras imensas, cobertas de café, que se esticavam até onde a vista alcançava. Casa grande e imponente, pintada de branco com janelas azuis e uma varanda onde o tempo parecia parar. Nos fundos, a senzala grande abrigava mais de 60 escravizados, que trabalhavam do nascer ao pôr do sol, arrancando da terra o ouro verde, que enriquecia os senhores. O ar daquele lugar cheirava a terra molhada depois da chuva, a café maduro, a suor e sofrimento. As manhãs vinham cobertas por uma neblina grossa que envolvia os morros e fazia a fazenda parecer um mundo à parte, isolado do resto da humanidade. E naquele mundo fechado, o coronel Eusébio Mendes reinava como senhor absoluto. Eusébio era um homem seco, de 45 anos, poucas palavras e menos sentimentos ainda. Tinha o olhar duro de quem nunca aprendeu a amar nada além de suas terras e seu poder. Corpo magro, cabelos grisalhos, mãos ossudas sempre segurando um charuto ou um chicote. Era respeitado, ou melhor, temido por todos na região. Ele havia se casado com Margarida por pura conveniência. Ela era filha única de outro fazendeiro poderoso, e o casamento trouxe mais terras, mais escravos, mais prestígio, mas nunca trouxe amor, nunca trouxe desejo. Margarida tinha 32 anos e era tudo que o marido desprezava numa mulher. Era alta, volumosa, de quadris largos e seios fartos, que se marcavam pesados sob os vestidos. Tinha coxas grossas, braços roliços, um corpo que tomava espaço e que parecia grande demais para os padrões de delicadeza da época. Seu rosto era bonito, isso ninguém podia negar. Tinha olhos castanhos, expressivos, boca carnuda e um sorriso que raramente aparecia. Mas o coronel nunca olhava para o rosto dela, só via o corpo que o repugnava. Nas poucas vezes que tentaram consumar o casamento nos primeiros meses, o corpo dele simplesmente não respondia. Ele ficava ali, entre as pernas dela, tentando forçar algo que não existia, até desistir com raiva e humilhação. Depois dessas tentativas fracassadas, nunca mais voltou ao quarto dela. Passou a dormir no escritório, fingindo ter trabalho até tarde. E Margarida ficou sozinha naquele quarto enorme, sentindo o peso do abandono, esmagar seu peito noite após noite. Se você já sentiu na pele o que é ser rejeitado por quem deveria te amar, deixa um like aqui agora. Vamos seguir juntos nessa história que toca fundo na alma. Margarida acordava todos os dias antes do sol nascer. Descia para a cozinha e supervisionava o preparo do café e das refeições. Controlava tudo na casa grande, os mantimentos, as contas, o trabalho das mucamas. Era uma administradora impecável, mas por dentro estava morrendo. Olhava para o próprio corpo no espelho e sentia uma vergonha profunda. Achava que era culpa dela, que se fosse mais magra, mais delicada, mais feminina, talvez o marido a desejasse. Tentou de tudo, comeu menos, usou perfumes caros importados de Lisboa, mandou fazer vestidos mais justos para marcar a cintura. Nada funcionava. O coronel continuava frio e distante, tratando-a como um móvel da casa. E quanto mais ele se afastava, mais um fogo estranho crescia dentro dela.
Um desejo que não tinha para onde ir. Uma necessidade desesperada de ser tocada, de ser olhada com vontade, de ser desejada por alguém. Ela começou a reparar nos homens da fazenda, no feitor que passava, gritando ordens com a voz grossa, nos tropeiros que traziam mercadorias e notícias de outras terras. Mas nenhum despertava nada nela. Nenhum até o dia em que Miura chegou. Foi numa tarde de março de 1847. O sol estava começando a descer, pintando o céu de laranja e vermelho, quando uma comitiva chegou pela estrada empoeirada. Era um traficante de escravos vindo do Rio de Janeiro, trazendo mercadoria fresca, como diziam com frieza, sobre seres humanos arrancados da África. O coronel desceu da varanda, chapéu na cabeça, e foi inspecionar. Margarida, como sempre, ficou na janela observando. Não costumava descer quando chegavam novos escravizados. Viu quando descarregaram 6 homens acorrentados pelos tornozelos e punhos. 5 deles eram de estatura mediana, corpos magros castigados pela travessia no navio negreiro. Mas o 6º era diferente. Margarida sentiu o coração dar um pulo quando viu aquele homem. Ele era gigante. Devia ter quase 2 metros de altura. Um corpo esculpido em músculos definidos, como se tivesse sido talhado em pedra negra e reluzente. Pele escura que brilhava com o suor sob o sol da tarde. Costas largas como uma porta. Braços grossos que pareciam capazes de arrancar árvores do chão. Pernas fortes como troncos. Ele tinha cerca de 25 anos. Rosto marcado por escarificações tribais, cicatrizes nas costas que contavam histórias de sofrimento. Mas eram os olhos dele que mais chamavam a atenção. Olhos profundos, cheios de uma tristeza antiga, mas também de uma força assustadora. Uma dignidade que as correntes não conseguiam quebrar. Ele caminhava com a cabeça erguida, mesmo acorrentado. Não curvava as costas como os outros. Havia algo nele de indomável. Margarida apertou as mãos no parapeito da janela. Sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Uma descarga elétrica no peito, um aperto na boca do estômago, um calor que subiu do ventre, passou pelo peito e chegou até o rosto, fazendo suas bochechas arderem. Não conseguia desviar o olhar. O traficante estava explicando ao coronel: esse aqui se chama Miura. Veio da costa da Guiné, príncipe guerreiro da tribo dele, dizem. Forte como 10 homens. Serve para trabalho pesado, mas é bravo. Tem que quebrar ele primeiro. O coronel deu a volta em Miura, inspecionando como se fosse um cavalo. Quanto quer por ele? Esse não é barato, coronel. Vale o dobro dos outros. Levo todos os 6, mas só pago o preço justo. Depois de negociar, o coronel comprou o lote completo. Mandou levar todos para a senzala e dar comida. Margarida continuou na janela, vendo Miura ser levado acorrentado. Ele andava devagar, mas firme. Não demonstrava medo nem submissão. E foi quando ele passou perto da casa grande que aconteceu. Ele levantou a cabeça e olhou para cima. Os olhos dele encontraram os dela. Foi só 1 segundo, mas foi o suficiente. Naquele segundo, Margarida sentiu como se um raio tivesse atravessado seu corpo. Sentiu as pernas fraquejarem. Sentiu algo se mover dentro dela, algo que estava adormecido há tanto tempo que ela nem lembrava mais que existia. Se essa história está te pegando, comenta aqui embaixo. Eu quero mais. E se inscreve no canal para não perder nenhuma história real como essa. Naquela noite, Margarida não pregou o olho. Ficou deitada na cama enorme e vazia, suando, revirando-se entre os lençóis. Pensava naquele homem, no corpo dele, na força que ele emanava. Nos olhos dele, que pareciam enxergar dentro da alma dela. Sentia vergonha desses pensamentos. Sabia que era errado, imoral, impensável. Mas não conseguia parar. Seu corpo inteiro estava acordado pela primeira vez em anos. Seus seios doíam. Seu ventre ardia. Suas pernas tremiam. Sentia uma pulsação entre as coxas que não conseguia ignorar. E quanto mais tentava afastar aqueles pensamentos, mais eles voltavam com força. Os dias que se seguiram foram de puro tormento para Margarida. Ela começou a sair mais da casa grande. Inventava desculpas esfarrapadas para passar perto de onde Miura trabalhava.
Ele havia sido colocado no engenho de cana, onde era preciso força bruta para girar as pesadas rodas de moer. De longe, ela o observava. Via ele trabalhando sem camisa, o corpo reluzente de suor. Via os músculos das costas se contraindo a cada movimento. Via as mãos enormes segurando as madeiras. Via a força descomunal com que empurrava as engrenagens. E quanto mais via, mais o fogo crescia dentro dela. Era como se seu corpo tivesse sido desligado por anos e agora, de repente, tivesse sido ligado de novo e com uma intensidade avassaladora. Sentia as mãos formigarem com vontade de tocar. Sentia a boca seca. Sentia o coração disparar toda vez que o via. À noite, trancada no quarto, ela se tocava sozinha no escuro. Imaginava as mãos dele no lugar das suas. Imaginava o peso daquele corpo sobre o dela. Imaginava como seria sentir aquela força, aquele calor, aquele desejo. Depois chorava de culpa, mas no dia seguinte não resistia e ia procurá-lo de novo, com os olhos. Miura também tinha notado. No começo, achou que fosse apenas a desconfiança natural da sinhá vigiando o escravo novo. Mas depois percebeu que era outra coisa. Era um olhar diferente, um olhar quente, um olhar faminto. Nunca tinha visto uma mulher branca olhar para ele daquele jeito. Na verdade, nunca tinha visto ninguém olhar para ele daquele jeito. Desde que foi capturado na aldeia, ele tinha deixado de ser um homem. Tinha virado mercadoria, animal de carga, propriedade. As pessoas olhavam para ele como olhavam para uma ferramenta, avaliando quanto trabalho podiam extrair, quanto ele valia. Mas aquela mulher olhava diferente. E apesar de tudo, apesar das correntes, apesar da diferença de mundos, apesar do abismo que os separava, ele começou a sentir algo também. Ela era grande, sim. Tinha um corpo volumoso e cheio de curvas. Mas tinha uma beleza estranha, uma sensualidade que emanava justamente por causa daquele corpo farto. Os seios fartos, os quadris largos, as coxas grossas, tudo nela era abundante, generoso. Tinha olhos tristes que pareciam implorar por algo. Uma boca carnuda que ele se pegava imaginando beijar. Mãos delicadas que ele imaginava sentir em sua pele. E quanto mais ela aparecia, mais ele pensava nela. Era perigoso, ele sabia. Aquilo podia custar sua vida. Mas a solidão e o desejo não respeitam lógica nem medo. Se você está sentindo a tensão dessa história crescer, deixa o like agora e comenta de qual cidade você está assistindo. Eu quero saber onde estão as pessoas que curtem histórias reais e intensas como essa. As semanas passaram assim, os dois se olhando de longe, Margarida cada vez mais ousada, passando mais perto, Miura cada vez mais atento, esperando por ela. O coronel não notava nada. Continuava ocupado com seus negócios de café, com suas viagens para outras fazendas, com suas reuniões políticas. Continuava dormindo longe da esposa. Continuava a ignorando completamente. E quanto mais ele a ignorava, mais ela se sentia atraída pelo escravo. Foi numa tarde de tempestade que o destino finalmente os colocou frente a frente. O céu escureceu de repente, como costuma acontecer nas tardes de verão em Minas. O vento começou a soprar forte, levantando poeira e folhas secas. Os primeiros trovões ribombaram. Todos correram para se abrigar. Margarida estava voltando da pequena capela que ficava no terreno da fazenda, quando as primeiras gotas grossas começaram a cair. Em segundos, virou um dilúvio. Ela correu, encharcando-se, e entrou no celeiro que ficava entre a casa grande e a senzala. Era um lugar escuro que cheirava a feno molhado e madeira velha. Encostou na parede de tábuas, tentando recuperar o fôlego. Foi quando ouviu passos pesados. Virou a cabeça e viu Miura entrando também. Ele parou quando a viu. Os dois ficaram ali, parados, se encarando no escuro. A chuva batia violenta no telhado de zinco. O vento fazia as portas baterem. Relâmpagos iluminavam o interior do celeiro em flashes brancos. Naquele espaço isolado do mundo, era como se só existissem eles dois.
O coração de Margarida batia tão forte que ela achava que ele podia ouvir. Suas mãos tremiam, sua respiração estava descompassada. E então, sem pensar, sem planejar, sem conseguir se controlar mais, ela deu um passo na direção dele, depois outro, e mais outro. Miura ficou imóvel, mas seus olhos estavam fixos nela. Via ela se aproximando lentamente, molhada da chuva, o vestido grudado no corpo, os cabelos escorridos. Quando ela chegou perto, levantou a mão devagar, tremendo. Tocou o peito dele. Sentiu o calor da pele molhada. Sentiu o coração dele batendo forte e rápido, como o dela. Ele tremeu com o toque. Ela olhou nos olhos dele e viu ali a mesma fome que a devorava. Não trocaram palavras. Não precisavam. Ela puxou ele para perto e colou a boca na dele com desespero. Foi um beijo molhado, urgente, cheio de anos de fome acumulada. Ele respondeu, envolvendo a cintura dela com as mãos grandes. Puxou ela contra o corpo dele com força. Ela gemeu na boca dele. E sentiu pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez na vida, o que era ser desejada de verdade. Sentiu o corpo dele duro, pressionando contra o dela. Sentiu a força daqueles braços. Sentiu o calor, a urgência, a vida. Ali mesmo, no celeiro, em cima do feno úmido, com a tempestade rugindo lá fora, eles se entregaram um ao outro. Foi intenso, foi desesperado, foi como dois náufragos se agarrando um ao outro no meio do oceano. Quando terminou, ficaram deitados, lado a lado, ofegantes, molhados de chuva e suor. Ela chorou, mas eram lágrimas de alívio, de gratidão, de algo que ela não sabia nomear. Ele ficou em silêncio, segurando a mão dela entre as suas. Sabiam que aquilo era perigoso, sabiam que podiam morrer por aquilo. Mas naquele momento, nada mais importava. Depois daquele dia, a vida de Margarida mudou completamente. Ela acordava com um propósito, tinha algo para esperar, alguém que a fazia sentir viva. Criaram uma rotina perigosa, mas meticulosamente planejada. Margarida inventava pequenas tarefas e mandava chamar Miura para perto da casa grande. Dizia que precisava que ele consertasse uma cerca, carregasse uns sacos pesados de mantimentos, limpasse o quintal dos fundos. E sempre encontravam um jeito de ficarem sozinhos por alguns minutos roubados. Às vezes era no celeiro, quando tinham sorte e ninguém passava por perto. Às vezes era na despensa escura dos fundos da casa grande. Uma vez foi no quarto de arrumação, quando o coronel estava viajando e a casa estava mais vazia. Cada encontro era rápido, urgente e carregado de risco. Mas para Margarida, aqueles minutos valiam mais que todos os dias vazios que tinha vivido até ali. Ela vivia num estado de ansiedade constante, tinha medo de ser descoberta. Sabia que o castigo seria brutal, para ele, certamente a morte. Para ela, talvez algo pior que a morte. Mas não conseguia parar. Aquele homem tinha despertado nela uma parte que ela nem sabia que existia. Ele a fazia sentir mulher. Quando estava nos braços dele, não era mais a esposa gorda e rejeitada. Era bonita, era desejada, era poderosa. E Miura também tinha mudado. Antes era só silêncio, trabalho e dor. Agora tinha nos olhos um brilho diferente. Tinha algo para esperar. Alguém que olhava para ele como homem, não como besta de carga. Nos poucos momentos em que podiam conversar, ela perguntava sobre a vida dele. E ele contava, em português quebrado, mas cheio de sentimento, sobre a aldeia onde nasceu, sobre as caçadas que fazia com o pai, sobre o dia terrível em que os homens brancos atacaram e levaram todos acorrentados. Contava sobre a travessia no navio negreiro, aquele inferno flutuante, onde muitos morriam de doença, fome e desespero. Sobre o medo e a dor de ter perdido tudo, família, terra, nome, liberdade. E Margarida chorava ouvindo. Pela primeira vez na vida, ela realmente via os escravizados como pessoas. Via o sofrimento deles, via a injustiça brutal do sistema do qual ela fazia parte. Sentia uma culpa profunda, mas era uma culpa egoísta, porque mesmo sabendo de tudo isso, não conseguia abrir mão dele. Estava usando o corpo dele para preencher o vazio dela, e ele não tinha escolha. Era propriedade do marido dela.
Isso a atormentava nas noites em que ficava sozinha, mas não o suficiente para parar. Se essa história está te fazendo refletir sobre o quanto a solidão pode levar as pessoas a lugares extremos, se inscreve no canal agora e ativa o sininho, para não perder mais nenhuma história real como essa. Mas segredos assim nunca ficam guardados para sempre. Tinha uma mucama velha chamada Felizmina, que trabalhava na Casa Grande há mais de 20 anos. Era uma mulher observadora, de olhos atentos, que não perdiam nada. Ela começou a perceber coisas estranhas. Notava quando a sinhá ficava agitada. Notava quando ela saía com desculpas fracas. Notava que Miura era chamado para perto da casa com uma frequência incomum. E numa tarde, viu os dois saindo do celeiro. Tinham palha no cabelo. As roupas desarrumadas, o rosto da sinhá estava vermelho e os lábios inchados. Naquele momento, Felizmina entendeu tudo. Ficou com medo, sabia que aquilo podia acabar muito mal. Mas também tinha pena da sinhá. Via como o coronel a tratava, via a solidão nos olhos daquela mulher. Então decidiu ficar calada, não contaria para ninguém, mas rezava todas as noites, pedindo que aquilo não fosse descoberto, porque sabia exatamente qual seria o castigo. Os meses passaram. O que começou como desejo puro foi se transformando em outra coisa. Margarida começou a sentir algo mais profundo. Não era só o corpo dele que ela queria mais. Era a presença, era a conversa, era o jeito que ele a olhava. Como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ela estava se apaixonando, e isso tornava tudo ainda mais perigoso. Foi numa noite sufocante de junho que a tragédia começou. O coronel Eusébio tinha viajado para uma fazenda vizinha para discutir negócios, e deveria voltar só no dia seguinte, mas os negócios foram mais rápidos que o esperado, e ele decidiu voltar na mesma noite. Chegou de madrugada, cansado e irritado. Foi direto para o quarto dele, mas estava com insônia. A noite estava quente demais, abafada. Resolveu levantar e caminhar pela casa para tomar um pouco de ar. Passou pelo corredor e, por costume, deu uma olhada no quarto da esposa. A porta estava entreaberta. Ele espiou. A cama estava vazia. Franziu a testa. Que diabos a mulher estava fazendo acordada àquela hora? Desceu as escadas devagar, em silêncio. Foi verificar a cozinha, vazia. A sala, vazia. O escritório, vazio. Foi então que viu uma luz fraca vinda da despensa dos fundos. Caminhou devagar, sentindo algo estranho no peito, um pressentimento ruim. Chegou perto da porta, que estava quase fechada, e olhou pela fresta. E o que viu fez seu sangue gelar nas veias. Sua esposa estava ali, nos braços de Miura. Os dois estavam seminus, suados, abraçados. Ela beijava o pescoço dele com desespero. Ele acariciava as costas dela com uma ternura que contrastava com o tamanho daquelas mãos. O coronel Eusébio sentiu uma fúria que nunca tinha sentido antes na vida. Não era ciúme de amor. Não amava aquela mulher. Era orgulho ferido. Era humilhação. Era a vergonha de saber que sua esposa o traía. E pior, o traía com um escravo, com um negro, com alguém que ele considerava menos que um animal. Como ela usava, como ela tinha coragem. Ele queria entrar ali e matar os dois com as próprias mãos. Queria estraçalhar, queria fazer sangrar, mas não fez nada disso. Recuou em silêncio, voltou para o quarto dele e trancou a porta. Passou a noite inteira acordado, planejando friamente o que ia fazer. No dia seguinte, ao amanhecer, chamou o feitor. Esse escravo novo, o Miura, anda roubando comida da despensa, disse com voz calma e fria. Precisa ser castigado. Precisa servir de exemplo para os outros. O feitor, que não sabia de nada, apenas obedeceu. Mandou buscar Miura e o levaram até o tronco que ficava no terreiro, à vista de todos. Quando Margarida ouviu o tumulto lá fora, seu coração quase parou. Correu até a janela e viu Miura sendo arrastado por 3 homens. Viu quando o amarraram no tronco, com os braços esticados e as costas nuas expostas. Olhou para o marido, que estava parado na varanda com os braços cruzados. E viu nos olhos dele que ele sabia de tudo. Suas pernas fraquejaram.
Quis gritar, quis confessar, quis se jogar na frente e implorar, mas não conseguiu se mover. Estava paralisada de medo e horror. O coronel pegou o chicote das mãos do feitor. Esse aqui eu faço questão de castigar pessoalmente. E começou a bater, 10 chicotadas, 20, 30, 40, 50. O sangue espirrava a cada golpe. As costas de Miura viraram carne viva. Mas ele não gritava. Apenas apertava os dentes e mantinha os olhos fechados, suportando em silêncio. Margarida caiu de joelhos na varanda, soluçando, agarrando-se à grade. Queria morrer. Queria que aquilo parasse. Felizmina veio correndo e a puxou de volta para dentro da casa. A sinhá estava em choque, tremendo toda. Quando finalmente o castigo terminou, foram 80 chicotadas. O coronel mandou jogar água com sal nas feridas de Miura, para que ardesse mais, e o levaram de volta para a senzala. Depois, o coronel entrou na casa, subiu as escadas com passos pesados. Foi até o quarto da esposa e trancou a porta. Margarida estava sentada na cama, branca como um lençol, tremendo. Ele a olhou com desprezo. "Eu sei de tudo", disse com voz gelada, cada palavra cortando como navalha. "Você é uma porca imunda, uma mulher sem vergonha. Desonrou meu nome, minha casa, minha família." Ela quis falar, mas nenhum som saiu. "Eu deveria te matar, seria o certo, mas você é filha de quem é, e isso viraria um escândalo. Então vou fazer diferente." Ele se aproximou, inclinando-se sobre ela. "A partir de hoje, você está morta para mim. Nunca mais vai sair desta casa. Nunca mais vai falar com ninguém de fora. Vai viver aqui como um fantasma até apodrecer. E quanto ao seu amante," ele sorriu com frieza, "ele será vendido amanhã para uma fazenda de café no sul. Ouvi dizer que o trabalho lá é tão brutal que os escravos não duram mais de 2 anos. Vai morrer lentamente. E você vai saber disso e carregar a culpa até o fim dos seus dias." Margarida se jogou aos pés dele, agarrou as botas dele, implorou. "Por favor, não, por favor, me mate, mas não faça isso com ele. Ele não tem culpa, a culpa é toda minha. Por favor." Mas o coronel a chutou para longe e saiu batendo a porta. Se essa história está te arrepiando, comenta aqui, eu quero mais histórias assim. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa conhecer essa história real. Margarida se trancou no quarto. Passou dias sem comer, sem beber água, sem falar com ninguém. Só chorava. Sentia que ia morrer de tristeza mesmo. Alguns dias depois, chegaram os compradores. Levaram Miura e mais 5 escravizados. Margarida conseguiu se arrastar até a janela para ver a partida. Estava tão fraca que mal conseguia ficar em pé, mas precisava vê-lo uma última vez. Quando o viu sendo levado acorrentado, seu coração se partiu em pedaços. Ele olhou para trás, procurou a janela dela, e quando os olhos dele se encontraram, pela última vez, tinha ali tanto amor e tanta dor, que nenhuma palavra seria capaz de descrever. Depois que ele desapareceu no horizonte, ela desabou no chão e ficou ali deitada até escurecer. Nos meses que se seguiram, Margarida viveu como uma sombra. Não falava com ninguém, mal comia. Emagreceu tanto que ficou só pele e osso. Seu corpo enorme foi minguando até parecer um fantasma vestido em trapos. O coronel não se importava. Tinha o que queria, ela destruída, humilhada, presa. Só Felizmina cuidava dela, trazendo comida que ela não comia, água que ela não bebia. Tentava conversar, mas Margarida não respondia. Estava desistindo de viver. Até que uma manhã de setembro, Felizmina veio com uma carta. Era de um fazendeiro do sul. Dizia que um escravo chamado Miura tinha morrido. Tinha tentado fugir e foi morto a tiros pelos capitães do mato. Quando Margarida ouviu aquelas palavras, algo dentro dela simplesmente apagou. Não chorou, não gritou, apenas ficou olhando para a parede com os olhos vazios. Naquela noite, esperou todo mundo dormir. Pegou uma corda que tinha guardado embaixo da cama. Desceu até o porão escuro da casa grande. Amarrou a corda numa viga grossa. Fez um laço, colocou no pescoço e se deixou cair. Quando encontraram o corpo dela na manhã seguinte, já estava rígido e frio.
O coronel mandou enterrar sem cerimônia num canto esquecido do cemitério. Disse a todos que tinha sido um acidente, um mal súbito. Mas todo mundo sabia a verdade. E Felizmina, que testemunhou tudo do começo ao fim, levou aquele segredo até o dia de sua própria morte, muitos anos depois. Essa é a história de Sinhá Margarida e do escravo Miura. Uma história de desejo nascido no lugar errado, na época errada. Uma história que mostra como a solidão pode levar alguém a buscar consolo nos braços mais improváveis. E como um sistema brutal que desumaniza as pessoas acaba destruindo a todos, senhores e escravizados, sem exceção. Porque no final, nem a Sinhá com todo o seu poder, nem o escravo com toda a sua força, conseguiram escapar do destino cruel que aquele mundo reservava para quem ousava atravessar as linhas proibidas. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se inscreve no canal agora. E ativa o sininho para receber mais histórias reais como essa, que não podem ser esquecidas. Comenta aqui embaixo de qual cidade e estado você está me assistindo. Eu quero saber onde estão as pessoas que ainda valorizam essas memórias. E se você quer ouvir mais histórias sobre a escravidão no Brasil, sobre amores proibidos e destinos trágicos, clica no vídeo que vai aparecer na tela agora. Compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa conhecer essa história. E fica com Deus até a próxima.